Agora 9h03, de volta com o Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, pelo canal Band News TV, para falarmos sobre reforma tributária. O nosso convidado ao vivo é o economista Paulo Rabelo de Castro. Doutor Paulo, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, ao Grupo Bandeirantes, à Rádio Bandeirantes, ao canal Band News TV. Um bom dia a todos. Prazer estar com esse grupo seleto. Muito obrigado. O senhor tem se debruçado sobre essa proposta que tramita agora no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, inclusive com a promessa do presidente da Câmara e o interesse do governo federal de que pelo menos uma votação preliminar seja realizada antes do recesso de julho agora. É um assunto tão histórico no Brasil e que, de repente, parece que vai sair de uma hora para outra. Eu estava lendo um artigo do senhor em que o senhor disse que o que hoje tramita no Congresso não pode ser chamado de reforma. Por quê? Bom dia a todos. Eu gostaria de dizer que somos todos favoráveis a uma reforma tributária e a uma reforma tributária ampla, que realmente traga de volta mais crescimento, porque hoje temos um manicômio tributário que, de fato, emperra a evolução da produtividade e da competitividade dos produtos brasileiros e, inclusive, da mão de obra brasileira. Mas tem que ser uma reforma, de fato, ampla, envolvendo também os elementos de renda, ou seja, o imposto de renda, e a desoneração da folha de pagamento, ou seja, uma reforma de todas as contribuições ao INSS. Esta reforma que o governo quer aprovar logo depois das festas juninas é um escândalo, porque é uma reforma muito restrita, que se aplica simplesmente aos impostos de consumo, que já são muito onerados no Brasil, e de modo atropelado, porque apenas no fim da semana passada foi apresentado o relatório com o articulado, ou seja, com a proposta de emenda constitucional propriamente dita, e imediatamente os parlamentares saem de volta para suas bases, porque é normal que visitem principalmente no Norte, Nordeste, mas o Brasil inteiro comemora as festas juninas, e na primeira semana de julho, um pouco no rescaldo do quentão do São João, o presidente Arthur Lira pretenderia fazer um rolo compressor a título de dizer que há 30 anos se discute essa reforma. Não esse texto, discute-se a necessidade de uma reforma tributária e há várias propostas que são melhores do que esta aí para serem votadas, de forma que o mínimo que se espera é que ele deixe passar o recesso, que amadureçam as percepções sobre o que foi proposto, que, a meu ver, é muito ruim, e na volta do recesso, a Câmara, então, possa fazer uma serena votação sobre essa matéria. Doutor Paulo, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Na semana passada, num evento aqui em Brasília, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele disse assim, olha, sem diálogo com o agro, a reforma nem sai do lugar. Foram exatamente essas palavras dele, né? Lembrando, inclusive, que na Câmara dos Deputados, em 513 parlamentares, 320 fazem parte da maior frente parlamentar que existe aqui, que é exatamente a frente parlamentar do agronegócio, né? Que defende os interesses do setor agropecuário. Apesar disso, o levantamento que o senhor realizou indica números, né, chocantes sobre o impacto que essa reforma acaba ou prevê, né, para o setor do agronegócio, né? Há um impacto se há uma redução acentuada na tributação da indústria, há um aumento escandaloso na tributação do agronegócio, quer dizer, um desequilíbrio total, né? Em vez de equilibrar o setor produtivo da maneira geral, o que a gente está vendo é privilegiar um em detrimento de outros. É tão chocante esse
esse trabalho choca tanto, porque, afinal de contas, eu por exemplo, eu inclusive mandei esse trabalho que eu recebi, uma cópia do estudo do senhor, para o presidente da Câmara. Eu disse, presidente, isso aí, né? E ele parecia não saber disso, não ter a compreensão de que o agro estava sendo tão dramaticamente prejudicado na reforma tributária. Eu queria saber isso. Isso está escamoteado de alguma maneira no projeto que não se percebe? Não se percebe e é necessário que economistas fora do governo e sem todos os elementos fáticos, quantitativos, os números para fazer essas estimativas, tenham a ousadia de fazer essa estimativa que você acabou de mostrar e compartilhar com os nossos telespectadores. Por quê? Porque o próprio governo não as fez. Não existe uma única estimativa oriunda do Ministério da Fazenda. Não te parece estranho que numa matéria em que qualquer país do mundo, o poder executivo, e não só o poder executivo, também como nos Estados Unidos, o escritório do orçamento do Congresso se debruça sobre números e apresenta uma quantidade enorme de estimativas e projeções para que todos saibam quais os impactos primários e secundários e até terciários de uma reforma dessa natureza. Nós estamos, no entanto, irresponsavelmente fazendo uma reforma que desloca a incidência de tributos de consumo da indústria, que de fato é muito onerada. Eu quero deixar isso aqui bem claro, que de fato se tornou não competitiva, que de fato precisa de uma carga tributária muito mais leve, mas não às custas do setor agropecuário e muito menos do setor de serviços, onde estão incluídos, inclusive, o setor de serviços financeiros, que passa a ser beneficiado. Por isso, não sei se vocês devem ter notado, o absoluto silêncio da bancada dos bancos. Estão todos felizes, porque vão ter uma desoneração provavelmente superior a 100 bilhões. O que significa dizer que outros serviços e o comércio, estou falando do setor de saúde, estou falando do setor educacional, estou falando do setor de serviços, de prestações profissionais, advogados, médicos, economistas, estou falando também do setor de serviços pessoais, cabeleireiros, manicure, tudo isso vai ter uma oneração de carga que vai de cerca de 8% hoje para mais de 25% uma vez implantada a reforma. Isso não faz sentido com esse deslocamento de carga, que é o que você acabou de mostrar. É a teoria do cobertor curto. Né? Tá muito A gente puxa o cobertor e descobre o outro que está dormindo ao nosso lado. Doutor Paulo, o senhor poderia explicar para os nossos telespectadores e também ouvintes esse quadro, um quadro sobre o impacto, exatamente esse impacto da alíquota única, né, com a transferência, digamos assim, da carga tributária massiva mesmo, né, para o setor do agro e também para serviços. Vamos mostrar aí novamente essa tela para que o senhor possa explicar. Tudo começa, Cláudio Alberto, com a percepção que devem todos ter que hoje nós, no consumo, pagamos 5 tributos, PIS e COFINS, que são federais e alimentam a Previdência Social, o IPI, se é produto industrial, e é por isso que a indústria também é tão onerada, tem um famigerado imposto sobre produtos industrializados, tem sobre mercadorias e alguns serviços o ICMS, que é o tributo de 27 estados, e 5.570 municípios aplicam o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Pretendem fazer uma junção desses 5 tributos passando para 3. Um IVA federal, um IVA dos estados e municípios e um imposto seletivo. E para evitar que haja uma multiplicidade de aplicações, de alíquotas,
Hoje, por exemplo, os serviços, como eu disse, pagam 5% ISS mais 3,65% de PIS/COFINS, 8,65%. Não é uma tributação baixa, é uma tributação comparável com outros países. Vou citar países na Ásia, vou citar países como os Estados Unidos, que tem os seus tax, você tem, eventualmente, na Suíça, 7%. E tem também o agronegócio, que é onerado na medida em que o setor paga pelos insumos que ele usa, pelos fertilizantes, pelos defensivos, pela mão de obra, mas ele não tem o crédito dessa massa de tributos que ele paga. E, portanto, na junção dessas várias tributações numa só, a conclusão é que o governo teria que, sobre esse IVA, a soma do IVA federal mais dos estados e municípios, passar a taxar uma alíquota de pelo menos 25%. Nas nossas contas, ela vai a 29%. É a alíquota mais elevada sobre o consumo do mundo. Portanto, é aí que começa o problema, porque como hoje produtos, por exemplo, do supermercado, principalmente os produtos da cesta básica, eles são desonerados do PIS/COFINS e em muitos estados o ICMS é bem baixo ou é até zero, produtos como o leite, o arroz, o feijão, as frutas, os legumes que pagam 0%, 5% ou 7%, passarão a pagar 25% ou, conforme o relatório, terão uma alíquota reduzida em 50% desses 25% ou 29%, dependendo da conta, e, portanto, pagarão entre 12,5% e 15%. O que significa dizer que todos esses produtos da alimentação básica, além dos serviços que eu já mencionei, terão um salto de cerca de 100% de oneração, ou seja, a tributação de tudo que a gente hoje mais usa em termos da nossa alimentação, dos serviços, de transporte, inclusive, educação e saúde, terão um salto significativo. É uma reforma que eu acho que o presidente Arthur Lira devia ter vergonha de apresentar algo que vai onerar visivelmente a grande massa da população brasileira. Nesse ponto que eu ia tocar, doutor Paulo, bom dia, Marco Antônio Sabino. O senhor citou aí o setor de supermercados, né? Ou pelo menos produtos que nós compramos diariamente nos supermercados, que vai pesar imediatamente no bolso das pessoas. O setor de supermercados como um todo será bastante atingido e isso pode gerar inflação imediatamente logo depois da aprovação da reforma? A tendência é essa. Nós já temos hoje a taxa de juros mais elevada do mundo, vamos ter a tributação sobre produtos básicos mais elevada do mundo, que hoje não é. Hoje, apesar do manicômio tributário, como todo manicômio, há uma ordem, há uma certa organização, até em manicômio. Portanto, dentro da estupidez do nosso sistema tributário, nós conseguimos perceber que produtos básicos tem que ter uma razoabilidade. O que estão é quebrando esta razoabilidade. Nós fizemos contas a respeito disso e chegamos à seguinte estimativa. Hoje, a gôndola do supermercado, ou seja, o total dos produtos que você encontra no supermercado, tem uma alíquota efetiva da ordem de 12%. Você paga efetivamente 12% sobre a massa total daquilo que você compra no supermercado. Deve pular para cerca de 25%. E, portanto, isso se não for um pouco mais, 27% ou 28%, como eu disse. Portanto, a carga tributária vai saltar em mais de 100%. O impacto sobre os preços na média do supermercado deve ter uma oneração superior a 10%, portanto, no ano em que isso for implementado,
nós devemos ter um acréscimo inflacionário de pelo menos 2 ou 3 pontos percentuais, o que é suficiente para o Banco Central achar que já está fora da meta e voltar a taxar os juros mais elevados do mundo. Portanto, é uma coisa que não tem cabimento nenhum. Doutor Paulo, Sônia Blota aqui, um prazer estar com o senhor aqui no Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV. Queria que o senhor ajudasse a gente a pensar no seguinte: a gente não deve votar com rapidez essa reforma tributária, já que existem outras 2 em curso. Então são 3 reformas aí juntas, né, que a gente deve ver. E ninguém fala em reduzir o custo do Estado. Para se fazer uma reforma tributária ampla, não seria necessário primeiro fazermos uma reforma administrativa? O que eu quero dizer com isso? Os gastos com a máquina pública, né, são proporcionalmente, são os maiores do mundo. A gente não precisava dar uma enxugada nisso, doutor Paulo? Mas é claro, desde o Plano Real, para não ir mais longe, e muitos atribuem aos direitos estabelecidos, a certos direitos estabelecidos na Constituição Federal de 88, não precisamos ir tão longe, mas desde o Plano Real, nós meio que substituímos a inflação muito elevada, que foi citada aqui em relação à Argentina, que vive esse problema até hoje, mas nós substituímos, Sônia, neste país, a inflação monetária pela inflação tributária. É tributo para tudo quanto é lado. E por quê? Nós tributamos porque não queremos criar mais inflação com o financiamento de um Estado que cresce sempre mais. Então, nós temos que criar mais tributos para dar conta dessa gastança que nunca para. Para você ter uma ideia, desde o Plano Real, o quantitativo da despesa pública no Brasil cresceu ao dobro da velocidade do PIB brasileiro, ou seja, da soma das riquezas que os brasileiros produzem. Portanto, cada vez mais, as riquezas brasileiras são consumidas por essa turma da burocracia que inventa maneiras de gastar e gastar ineficientemente. E é por isso que o Brasil está emperrado, porque nós trocamos dinheiro bom que está na mão das famílias e das empresas por dinheiro mal aplicado nos porões do Estado brasileiro. Então, você tem toda a razão. Eu só não digo que a reforma administrativa teria que vir antes, porque como o Brasil tem pressa, nós já estamos fartos de esperar por esse desemperramento, nós temos que fazer coincidentemente, ao mesmo tempo, simultaneamente, a reforma do Estado brasileiro, uma ampla reforma administrativa e de gestão, com uma reforma tributária ampla que começasse pela reforma do imposto de renda, pela reforma do INSS. Um governo que se diz de corte popular, como esse governo Lula, como é que ele está taxando o consumo? As pessoas que votaram nele, ao invés de fazer uma reflexão sobre a tributação da renda no Brasil. Portanto, sim, o Brasil tem que ir buscar essa desoneração da indústria brasileira, que são, como o Cláudio Humberto mostrou aí no gráfico, entre 400 e 500 bilhões, que é a desoneração necessária, mas não às custas do setor de serviços, do supermercado, da cesta básica, da saúde, da educação da família brasileira. Os caras estão malucos. Na realidade, essa é uma reforma MAC, mas não MAC de McDonald's, de Macintosh, MAC de medrosa, antiquada e custosa. Ela tem esses 3 adjetivos aplicáveis a ela. Ou então, doutor Paulo, como a gente diz no popular, né? Nada está tão ruim que não possa piorar. A gente não vai conseguir a proeza de piorar o sistema tributário brasileiro. Não é possível isso, não é? Eu não acho que seja possível, Thaís, é que esses parlamentares que nós financiamos diariamente com o altíssimo nível de tributos que nós pagamos para financiar essa turma aí, instalada no Congresso Nacional, que esses parlamentares tenham a capacidade de votar uma reforma sem fazer contas. Eu vou repetir, isso é um descalabro que está acontecendo, que a reforma tributária se faz em termos de
simulações e de aplicações de fórmulas que demonstram depois com clareza para toda a população quais são os impactos. Estou eu aqui, um economista, me esforçando, obviamente, para apresentar o impacto sobre o setor agropecuário, sobre o setor de serviços, mas nós temos que cotejar isso com outras fontes de estudos que não apareceram. Vou repetir, Ministério da Fazenda, a Receita Federal, estão todos calados e, quando não estão calados, ficam repetindo alguns estudos esparsos que não se aplicam às condições do relatório que foi apresentado semana passada. Um perigo. Aliás, eu queria dizer que não tratamos ainda da questão federativa. Isso é entre vocês todos, Cláudio Berto gosta muito desse tema, que é reforçar ou empobrecer a federação. Eu gostaria que a Federação Brasileira fosse fortalecida, a administração municipal fosse fortalecida. No entanto, os municípios vão passar a receber, Cláudio Humberto, mesada. Acabou a federação. Não é à toa que o governador Caiado, que tem uma experiência muito grande política e é uma pessoa muito bem informada, disse: olha, eu não vou viver de mesada. E ele não é prefeito, ele é um governador de estado. Já percebeu que haverá uma centralização ainda maior de recursos em Brasília, na mão de um suposto Conselho Federativo que reuniria a representação de todos os estados e municípios. Quero dizer para vocês que Conselho de Gestão Fiscal com esse delineamento já está no artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal desde o ano 2000, como um conselho a ser formulado e ser criado, e nunca foi criado em 23 anos. Por quê? Porque é difícil estabelecer essa representatividade. Se não foi formado um Conselho de Gestão Fiscal em 23 anos, me digam se vai ser possível reunir no estádio Mané Garrincha o Conselho Federativo com 5.570 municípios e 27 estados brasileiros. Esses caras estão de brincadeira. Dr. Paulo Rabelo de Castro, economista, chamando aqui a atenção do nosso ouvinte, do nosso assinante, sobre esse projeto da reforma tributária que caminha a passos largos pela Câmara dos Deputados. Dr. Paulo, muito obrigada. Já fica aqui o convite para o senhor voltar em outros momentos conosco no Jornal Gente. Eu espero que eles levem um tropeção e parem de correr tão grande a passos largos para fazer uma bobagem tão grande. Muito obrigada. Um bom dia, boa semana, hein? Bom dia. Obrigado.